Estamos aqui na Clínica da Família, do Dr. Felipe Cardoso, para dar início a uma série de vídeos sobre procedimentos simples a serem executados na atenção primária. O primeiro vídeo que vamos demonstrar hoje é o vídeo sobre a remoção de cerúmen. A rolha de cera é uma situação corriqueira em atenção primária que geralmente causa desconforto no usuário, principalmente nos idosos. Os sintomas principais são perda auditiva, dor, desconforto. Geralmente são situações que exigem uma demanda do usuário para a unidade de saúde. É um procedimento relativamente simples, com baixa complicação, a chance de risco é muito pequena e ela pode ser realizada pelo profissional de saúde da atenção primária. A seguir a gente vai mostrar os passos de como realizar esse procedimento. Um otoscópio, um otocone, um campo para apoiar no ombro do usuário para não sujar a roupa dele, um frasco de solução de coleto de sódio a 0,9%, solução fisiológica, pode ser de cerca de 100, 200 ml ou 500 ml, um scalp, pouco calibroso, uma seringa, preferencialmente uma seringa de 20 ml ou mais, uma tesoura, um par de luvas, uma cuba redonda pequena e uma cuba rígida. Para confeccionar o material que a gente vai usar para fazer a remoção, a gente vai utilizar a seringa e o scalp. O scalp, o preparo dele, a gente deve fazer da seguinte maneira. A gente calcula mais ou menos a distância que dá do meato externo do ouvido até a membrana timpânica e vai deixar numa distância menor. Geralmente a literatura sugere-se de 3 a 4 centímetros, então seria mais ou menos isso aqui, o tamanho do scalp que a gente iria cortar. Às vezes, se você não tiver régua, você pode usar de um modo simplificado, mais ou menos cerca de 2 dedos, geralmente dá cerca de 3 centímetros. Então, com 2 dedos, 3 centímetros, aí você pega a tesoura e corta. E aí está pronto o teu scalp para você adaptar. Você descarta essa parte da agulha não será utilizada. E aqui você tem pronto o aparelhinho para você fazer a irrigação. Após o preparo do material, o próximo passo, e importante primeiro, é você verificar como está a condição do ouvido da pessoa. Então, para certificar se é realmente o problema da perda da audição ou da dor tem a ver com a rolha de cerúmen. Então, a gente verifica, traciona, observa bem a membrana timpânica. Próximo passo, você pode usar um campo, um lençol, para proteger a vestimenta do usuário. Então, você pode colocar um campo aqui, cuidadosamente, e aí você vai seguir os próximos passos. A temperatura da água aquecida, ela deve estar em torno de 37 graus, que seria uma temperatura entre a temperatura ambiente e o morno. Uma possibilidade de teste para ver se está adequada a temperatura seria irrigar o próprio braço para sentir, ou pedir para o usuário e pingar e perguntar para ele como é que está a sensação, se a sensação está boa, está agradável. Se não está muito fria, e se também não está muito quente. Então agora o próximo passo é você coloca a cuba aqui, solicita para que a pessoa segure a cuba próxima aqui ao ouvido, pede uma estratégia, pedir para a pessoa tomar levemente a cabeça para o lado que você vai fazer a irrigação, porque isso facilita o retorno da solução. Aí você vai dispor da seringa, você vai, lembrando que você fez a otoscopia, você vai saber mais ou menos como é que é o conduto. Geralmente você vai entrar ali anteriormente, fazer um pequeno retorno para acompanhar o conduto e apontar geralmente ele mais para o lado de cima. E vai fazer a irrigação levemente
bem leve. E a solução vai descer, geralmente vindo com um serum. Na maioria das vezes, você pode repetir essa operação 2, 3, 4 ou 5 vezes. Se você apresentar alguma dificuldade na irrigação, o ideal é cada vez que você proceder uma irrigação, verificar novamente com o otoscópio como é que está a posição da cera. Se ela saiu na totalidade ou se já desobstruiu pelo menos uma boa parte do conduto, e também perguntar se a pessoa está escutando melhor. Isso é importante. Pergunte se a pessoa está escutando melhor, porque às vezes removendo uma boa parte da cera a pessoa já está com a audição melhor ou já diminuiu a dor. Um outro passo importante daí é você continuar fazendo a irrigação até a pessoa sentir. Se o procedimento, você esgotou o procedimento e a pessoa ainda não se sentiu bem, você está sentindo que não teve uma melhora e continua com uma rolha de serum importante, uma outra estratégia é pedir para que a pessoa utilize alguns ceratolíticos que existem para pingar antes, ou o próprio solução um pouco mais aquecida, a pessoa vai pingar antes de você realizar a nova irrigação. Então a pessoa pode ir aplicando alguns dias antes, 2, 3 dias antes, o ceratolítico, e depois vir para fazer uma nova irrigação. Apesar do procedimento de retirada de serum, do modo como a gente demonstrou, ser um procedimento simples, de fácil execução, vale a pena dar alguns lembretes importantes. Primeiro, sempre procure fazer a otoscopia para verificar como é que está a condição do ouvido da pessoa. Entre cada irrigação e outra, sempre verifique novamente com o otoscópio como que está a rolha de serum. Em qualquer momento durante o procedimento, se a pessoa se queixar de dor, o ideal é parar o procedimento, verificar, e se a dor for, no caso, insuportável, ou você verificar também na otoscopia alguma coisa muito diferente com a patologia, você deve encaminhar ou referenciar essa pessoa para uma outra avaliação. Cabe também ressaltar que muito importante é você ter um cuidado com a temperatura da solução que você vai instilar. Então, sempre que puder testar na sua pele, na pele do usuário, para ver se está uma temperatura adequada, para que não ocorra nenhum problema. O tamanho do corte do scalp também é importante, respeitando o que a gente explicou. E, fora isso, o procedimento é um procedimento muito simples, a gente ressalta isso, e é um procedimento que traz muita gratidão do usuário, pois ele tem o problema dele resolvido em poucos minutos.